A Torre Eiffel foi construída inicialmente como uma instalação temporária para a Exposição Universal de 1889. Tendo uma aparência diferenciada e altura extraordinária, não demorou muito tempo para virar um marco mega popular de Paris, quase que sendo impossível pensar na capital francesa sem se lembrar da torre. Esta que é uma das estruturas mais reconhecíveis da história humana. Então, bora saber mais sobre a Torre Eiffel. Em 1884, o governo francês anunciou o planejamento de uma exposição internacional para homenagear o 100º aniversário da Revolução Francesa de 1789. Sendo assim, o engenheiro civil francês Gustave Eiffel propôs a construção de uma torre de ferro de 300 metros de altura para ser o portão cerimonial da exposição. Nessa época, Eiffel já estava bem estabelecido no campo da construção em ferro. Sua empresa era uma das maiores da França e já tinha projetado uma série de estruturas significativas, como por exemplo, o quadro interno para a Estátua da Liberdade, além de também ter ajudado na engenharia de galerias e pavilhões cavernosos para as exposições de 1867 e 1878. Entretanto, a empresa de Eiffel era mais conhecida pelas suas pontes ferroviárias, sendo a mais popular o viaduto de Garibide. Com toda essa vasta experiência em estruturas de ferro forjado, influenciaria para o design da torre. O projeto inicial da torre foi criado por 3 dos empregados do escritório de Eiffel. Os primeiros esboços e cálculos foram feitos pelo gerente do escritório, Émile Noguer, e o engenheiro Maurice Koechlin, além do arquiteto Steven Silvestre, que foi responsável por muitos dos elementos do design que transformam um pórtico de grandes dimensões em um edifício esteticamente agradável e harmônico. Inicialmente, o projeto proposto não impressionou Eiffel, que até pediu para que Émile e Maurice fizessem a patente nos nomes deles. Porém, mais tarde, em 1884, ele acabou comprando o projeto dos dois e começou a trabalhar com Silvestre para deixar a estética da torre mais refinada. A torre é composta de 4 pilares de treliças de ferro dispostos em um quadrado, estes levantando-se com uma inclinação de 54 graus, curvando-se para cima até se encontrarem. Tendo uma leve forma piramidal, o formato da torre foi feito pensando principalmente no vento em elevadas altitudes, que também afetou na questão do tamanho e a colocação de buracos de rebites nos membros de ferro da torre. Existem 3 pavimentos abertos para os visitantes. O primeiro e o segundo são suspensos entre os 4 pilares, e o terceiro alojado no campanário a 324 metros acima do solo. Na época antes da torre ser construída, Eiffel calculou quanto a torre pesaria e quanto custaria, chegando nos resultados de que a torre pesaria 6.500 toneladas métricas e custaria 3.155.000 francos. Porém, depois de construída, a estrutura pesa 7.300 toneladas e custou aproximadamente 2,5 vezes a mais do que o planejado. A torre teve uma mão de obra reduzida, com apenas 300 trabalhadores, e levando 2 anos para a construção. Foram fabricadas 18.000 peças de ferro fundido no subúrbio de Levallois-Perret e sendo transportadas para Champs-de-Mars e levadas ao local por guindastes a vapor. Levallois-Perret é como se fosse um bairro em Paris, e não era muito longe do local onde a torre seria construída. Conforme o trabalho prosseguia, muitos dos ornamentos que Silvestre criou foram abandonados, reduzindo assim os custos da construção e também o peso da torre. Presente ao lado do rio Sena e sendo monumental e muito visível, a torre provocou muitas reações aos parisienses, reações boas e outras ruins. Grande parte da comunidade artística da cidade odiava a torre, sendo chamada de monstruosa e desnecessária, e também de preta e gigantesca chaminé de fábrica. Seus detratores incluíam o arquiteto Charles Garnier, famoso pela ópera que leva o seu nome, o dramaturgo Alexandre Dumas e o escritor Guy de Maupassant, que com frequência almoçou na torre anos depois, e afirmou que na torre era o único lugar em Paris onde ele não precisava vê-la. Com a oposição ou sem ela, em março de 1889, Gustave Eiffel levantou a bandeira francesa na torre, esta que foi terminada um mês antes do previsto, e foi aberta ao público 2 meses mais tarde, atraindo visitantes que queriam ver Paris de um novo ponto de vista. Para ter a vista aérea da cidade, era necessário subir por 2 das longas escadas escondidas nos pilares da base, ou em um dos 4 elevadores projetados em um sistema de pistão articulado, que levava os visitantes até o primeiro nível da torre. Depois, poderiam pegar mais 2 conjuntos de elevadores para o segundo nível, e, posteriormente, para o campanário. Na época, era o edifício mais alto do mundo, deixando para trás o monumento de Washington, já que a torre era 2 vezes a altura do monumento. Logo virou um sucesso internacional. Nos 173 dias de exposição, mais de 2 milhões de visitantes de todo o mundo pagaram para subir e ter a nova visão de Paris, assim retornando seu orçamento inicial em um ano. Entretanto, o interesse público diminuiu nos anos seguintes depois da exposição,
Em 1890, o número de visitantes caiu para um quinto do que havia sido no ano anterior. Foi quando começaram a pensar em demolir a torre, em 1909. Porém, Gustavo Eiffel defendeu a torre, alegando que também era valiosa para o estudo da física e da meteorologia. Porém, não foi a utilidade científica que manteve a torre de pé, e sim a possibilidade de ser usada como uma torre de transmissão de rádio e mais tarde de televisão. Sendo assim, a Torre Eiffel foi salva pelo rádio. Saindo da beira da demolição para se tornar um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, sendo um símbolo da França, manteve o título de edifício mais alto do mundo por 40 anos, perdendo apenas para o edifício Chrysler. Hoje, aproximadamente 7 milhões de pessoas visitam a torre todos os anos, com o mesmo desejo dos que visitavam em 1889. Ver a cidade das luzes de uma vista deslumbrante, tornada possível pela inovação industrial, pelo fervor nacionalista e pelo progresso científico humano. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!